Eu estou aqui para falar um pouco desse quadro político-social do Brasil, que infelizmente não são positividades que estão acontecendo neste momento e são situações que para mim estão agravando cada vez mais. Eu vou passar para vocês uma visão espiritualista da situação que se encontra no nosso país. Imagine que uma pessoa foi contaminada por um vírus e esse vírus ele se transformou numa doença bem grave. É isso que eu vejo no Brasil hoje. Ele veio se contaminando aos poucos. Eu não estou criticando ou falando de uma política só atual. Eu estou dizendo sobre o contexto de um modo geral que já vem de lá de trás. Mas este momento atual em que se encontra o Brasil está tão perigoso essa energia, está tão crítica essa energia, espiritualmente analisando, que eu sou apolítico, inclusive, mas que faz algumas determinações tão negativas para nós todos, que eu acho que a única solução seria a união da energia espiritual do bem, para que a gente pudesse combater tudo de ruim que está acontecendo aí. Como eu disse no começo, esse vírus ele pode contaminar todos nós, de uma forma negativa, inclusive. Esse pessimismo que nos assola já há algum tempo, por conta dessa governança negativa, faz com que nós não enxergamos talvez ali na frente uma luz que possa nos clarear a positividade de querer inclusive continuar vivendo no Brasil. Como eu conheço muitas pessoas que já foram embora e outras que perderam algumas coisas e que geravam até emprego. Então, eu gostaria de passar para vocês hoje 3 pontos fundamentais para que você possa acreditar no nosso país ainda e que isso ainda dá para mudar. Eu vou ter que fazer algumas exemplificações espirituais para que vocês possam aceitar melhor o que eu vou dizer ou entender melhor o que eu vou dizer. Aceitar no sentido espiritual. Não estou persuadindo ninguém a aceitar o que eu estou dizendo, mas no sentido espiritual. Nós temos uma pessoa que combate o mal, por exemplo. Nós temos uma outra pessoa que quer que esse mal continue. Essa negatividade, seja em qualquer situação político-social, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, faz com que essa negatividade, essa batalha espiritual que é invisível aos nossos olhos, ela cresça. E a esse vírus que eu estou citando para você, essa contaminação negativa. Se você analisar de uma forma geral, intelectualmente falando, socialmente falando, politicamente falando, no contexto do tempo da governança, você pode chegar a uma conclusão de que realmente algo não está bem. Se lá atrás você podia fazer uma compra com X valor e hoje você não pode, é que algo está acontecendo errado. Eu não posso fugir um pouco do contexto político-social, inclusive falar da economia, até porque isso envolve um campo espiritual também. Até porque um líder, quando é escolhido por um povo, ele tem uma força espiritual enorme de conduzir com positividade. Quando ele é contaminado por esse vírus que eu chamo de espírito obsessor, ele vai se perder por conta do poder. E aí acontece o que vocês estão vendo na mídia. Desvio de dinheiro, verbas, hospitais parados, postos de saúde abandonados e etc. Então, o primeiro contexto que eu quero falar para vocês para entendimento espiritual é o seguinte: ore, se una com forças positivas para combater esse mal que assolou o nosso país. Não desista do Brasil. O Brasil está aí para você viver ele, é uma pátria amada. Ele, para mim, é o celeiro do mundo. Pena que a governança não permite isso. O celeiro em todos os sentidos, não só do alimento. É o celeiro da continuidade de uma nação, de um povo que possa realmente contribuir para muita coisa fora daqui, do nosso continente americano, que é o Brasil aqui, inserido. A segunda situação tem muito a ver com a credibilidade. Quando alguém perde a credibilidade, seja ela um chefe de departamento ou um governante, isso não vai recuperar mais. Vai ser muito difícil, porque a credibilidade é tudo na nossa vida. Então, o campo espiritual, ele te dá o livre-arbítrio. Você vai conduzir da melhor forma. Só que você tem ferramentas espirituais e intelectuais para isso. Quando você diverge dessa história, você se perde e você é corrompido.
É aquele vírus que eu citei lá atrás. Então, essa governança atual ela foi contaminada por um vírus muito grave, que é da negatividade espiritual. Então, dentro da minha visão mediúnica, ou muda, ou muda. Essa mudança não é só cair um impeachment, por exemplo, é uma mudança de transformação para a gente não errar mais. Não errem mais. Analisem não só intelectualmente quem é o seu próximo candidato dentro do governo. Analise espiritualmente as ações dele, não as ações de entregar uma cesta básica apenas. O contexto geral desta pessoa. Eu sei que é muito difícil a gente analisar alguém que nós nem conhecemos direito, mas tenta colocar em prática aquilo que você deseja, aposte naquilo que você deseja, no sentido positivo. E a terceira situação é uma notícia que eu vou externar para vocês, que eu tenho isso há muitos anos. Brasília, para mim, está sediada debaixo da terra, em Brasília, para mim tem um cristal gigantesco. Esse cristal já foi falado há muito tempo atrás que ele existia. E esse cristal ele é a nossa sustentabilidade de energia. Imagine uma pirâmide desse cristal lá embaixo. A ponta dele está sendo contaminada por esse vírus que eu citei. Nós temos ainda toda uma base de fortalecimento de energia e de reflexão positiva. Imagine que essa energia ela vai ser totalmente renovada a cada ano que muda aquele governo. Sai um governo, entra outro governo. Então essa pirâmide de energia, esse cristal que existe lá em Brasília, ele é o condutor da espiritualidade do bem para você que está no poder transformar a energia do lugar e do país. Então você imagina que esse cristal, que ele não é imaginário, ele existe lá debaixo de Brasília, ele está se contaminando. Está contaminado, praticamente, acho que 1/3 ou quase metade dele. Então, quando há uma permanência de um governo ruim, que não soube governar pela ganância do poder, de ganhar e esquecer do povo, porque nós temos exemplos aí de hospitais parados, aparelhos encaixotados e outras coisas mais. O Rio São Francisco, que era para ser canalizado e não foi, que são exemplos que estão na mídia, não são da minha mediunidade. Vocês precisam olhar esse contexto. O que foi feito nessa governança toda, nesses anos todos, deste poder que está hoje, desse governo que está hoje? Analise isso e coloque dentro de si o que você não pode errar mais. Então, na minha concepção espiritual, o Brasil precisa mudar ontem. Não dá mais tempo. Não há mais como não fazer a mudança. Então, qual seria uma pré-solução? Analise, internalize, discuta, una, aceite, transforme, junto com a sua espiritualidade, junto com o seu contexto intelectual, para que você possa entender que a mudança ela é necessária.